aquele o mercado ele seleciona a oferta de produtos culturais e a possibilidade de produzi-los. Então, o que vai ser produzido? Aquilo que o mercado está querendo. Por exemplo, nós temos aí o crescimento da música, o funk. Quer dizer, quais são os cantores que estão na mídia? São os cantores funk. Cadê o MPB que aparece só lá nas altas horas, bem madrugada, que é quando a população em geral já está dormindo? Então, porque aquela música crítica, aquela música que questiona, aquela música que fala das tuas raízes, quer dizer, que faz você voltar no tempo e lembrar dos seus ancestrais, essa música perdeu sentido, quer dizer, a população, o mercado não quer consumir, portanto não se produz. Então o que se leva para Faustões da vida e outros programas aí de entretenimento? Aquele estilo de música que o mercado está querendo. Não é música para fazer você pensar, é música para fazer você dançar. Então é isso. Então é isso que se produz. Esse valor, mercadoria, valor de uso. Digamos que antes a cultura tinha um valor de uso. Agora ela passa a ter um valor de mercadoria. Em termos marxistas, o valor de troca assume lugar privilegiado em relação ao valor de uso. Então a cultura não vale pelo que ela é capaz de transformar, mas por quanto ela é capaz de gerar em lucro. Cervenko, vejamos a visão muito particular do historiador Nicolau Cervenko sobre o advento da chamada sociedade do espetáculo, produto imediato da indústria cultural. Bom, segundo Cervenko, aqui nós temos o rápido processo de industrialização gerou processo de crescimento e concentração urbana, ensejando o surgimento das metrópoles. A forte organização dos trabalhadores e suas lutas constantes pela melhoria de suas condições de vida e de trabalho acabaram se convertendo em ganhos salariais, redução da jornada de trabalho, folgas semanais e férias. O que tudo isso significa? Então, nós temos aí melhoria de salários, tempos livres, logo surge uma classe média que tem tempo e dinheiro para gastar. E aí é onde entra o espetáculo, essa sociedade do espetáculo. Quer dizer, os grandes parques de diversões, a cultura do entretenimento. Quer dizer, se eu tenho pessoas com tempo livre e dinheiro para gastar, como puxar isso? Como conseguir isso dessa sociedade espetáculo? Aí ele cita dois exemplos, a montanha-russa e o cinema. Qual é a questão? Por exemplo, na montanha-russa, o sujeito, ele vai, como ele tem tempo livre, ele vai pagar para poder se sentar numa cadeira ali digamos, passar por um momento de fantasia, de euforismo, simplesmente fugir da rotina. A mesma coisa o cinema também, quer dizer, você produz-se, por exemplo, no cinema as luzes se apagam e a tela se irradia com uma hipotética luz prateada, isolando todos os sentidos e fazendo com que a vertigem nos entre pelos olhos. O que se paga é o preço da vestigem e não é caro. O impacto psicológico da experiência é, no entanto, de tal forma gratificante que ninguém resiste a voltar muitas e muitas vezes. Quer dizer, eu crio aí uma ilusão, assim, um momento de fugir dessa realidade. E é isso que a questão, eu me desprendo. E nesse
eu crio esse ambiente agradável, espetacular, fantástico, e eles, eu vou estar querendo sempre ver. Então, é essa a sociedade que temos, a sociedade do espetáculo. A cultura como entretenimento. Grande parte da crítica sociológica e filosófica baseada nas posturas teóricas da escola de Frankfurt, onde tende a afirmar o fato de que, no contexto do capitalismo, a cultura se transforma em mercadoria e a arte em entretenimento. Nessa visão, a função básica do entretenimento é reforçar como ideologia os valores da sociedade industrial. Isso mesmo, reforçar os valores da sociedade industrial. Isso pode acontecer, segundo os frankfurtianos, de duas maneiras: apresentando esses valores como positivo ou ocultando as desigualdades nas relações sociais. Como seria essa questão? Apresentando esses valores positivos, que é o que vemos em grande medida no discurso publicitário. Por exemplo, ninguém vê um comercial de carro com engarrafamento. Não, é sempre assim, você compra aquele carro, as portas se abrem para você. Ninguém vê no comercial de cerveja falando das gordurinhas, dos colotezinhos que ele vai. Não. Quem são as mulheres que fazem? É a Juliana Paz, quer dizer, é a gostosa, não sei o quê, que é aquela mulher do desejo. Não é, e você vai ver que quem consome muita cerveja geralmente adquire umas gordurinhas, acaba aquela cinturinha aqui de Juliana Paz, de quem quer que seja. Então ele sempre mostra o lado positivo desse produto que você vai consumir. Ou a questão das desigualdades que elas não apresentam. Por exemplo, as novelas brasileiras, elas não mostram, algumas sim, até traz temas polêmicos, mas no fundo você vai ver que mesmo dentro daqueles temas polêmicos que elas trazem para a sociedade, abre debate na sociedade, mas o pobre da novela, ele viaja de férias para qualquer país. O cara lá da favela é amigo do homem mais rico da novela, da trama. Aquele cara mais rico da novela é o cara mais bondoso. Ele prefere passar as festas de fim de ano com seus amigos da favela e não com um amigo do centro. Portanto, elas invertem a situação.